Bom, pessoal, e aí? Este vídeo aqui que eu estou gravando para vocês agora, que aliás não é o primeiro, deu uma série de problemas, depois eu explico, espero que dê certo esse aqui, ele vai ser uma continuação do primeiro vídeo que era a introdução. Tá? Então, naquele primeiro vídeo de introdução, eu expliquei, assim, a grosso modo, o que era a trigonometria da segunda série, que é diferente da primeira série, que é diferente do nono ano, e dei detalhes, de comparações que eu fiz com uma coisa com outra. Então, quem não assistiu aquele vídeo de introdução, assista. Depois assista esse aqui. Para esse aqui agora, né? Dá uma pausa, aí vai lá ver o que aconteceu para assistir aquele para encontrar aqui. A trigonometria desse ano ela é bem abrangente, vai começar do zero. A gente vai, é o begin, né? É aquela trigonometria assim do zero. Como surgiu, de onde surgiu, por isso que a gente vai entender muita coisa em trigonometria. Inclusive, vocês vão ver que no livro, isso aí está bem no começo. São as primeiras páginas do livro, né, de conteúdo. Então a gente vai iniciar pelo capítulo 1, que ele tem como título a circunferência trigonométrica. Aqui eu coloquei também o ciclo trigonométrico, né? Porque circunferência e ciclo tanto faz, é a mesma coisa. Alguns autores falam ciclo, outros falam circunferência, mas o importante é ter essa relação, tá? Está no capítulo 1, na página 11. Só para vocês ficarem menos ansiosos, a circunferência trigonométrica não é nada especial. É simplesmente uma circunferência, ela tem uma característica que é diferente das demais, quer dizer, que ela vai ser usada para trigonometria. Então, como ela vai servir de matriz para trigonometria, de referência para trigonometria, ela chama-se circunferência trigonométrica, ou ciclo trigonométrico. Mas não tem nada de diferente de uma circunferência comum, tá? Nada assim de diferente. Então, o tópico que a gente vai ver vai ser arcos e ângulos, que é o primeiro deles, que é esse aqui, ó. Agora, para a gente trabalhar com arcos e ângulos, você não vai trabalhar com arco de circunferência se você não lembrar de circunferência. Então é importante que a gente lembre de circunferência, algumas coisas básicas, né? Para poder entrar diretamente no arco. Então vamos fazer aqui uma linha. E aqui nós vamos lembrar alguns detalhes de circunferência. Ó, alguns detalhes de circunferência. Muito bom. Então, para ilustrar isso aí de uma maneira muito fácil, vamos fazer um desenho aqui, ó. Isso aqui é um instrumento tecnológico bastante conhecido, que é dito compasso. Então ele tem uma ponta aqui, outra aqui, né, que é onde tem o grafite. Isso aqui são as hastes do compasso. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Quando eu pego o compasso e eu quero traçar uma circunferência numa folha de papel, eu pego essa folha e uso esta ponta seca aqui, que é onde tem o espeto, que vai ser o centro da circunferência. Então, o que eu faço? Eu pego o compasso, escolho um centro, eu vou colocar esse centro aqui, que é esse ponto, que é o ponto O, que vai ser o centro da circunferência, que é onde eu vou espetar o compasso. Lembrando que é ponto O, porque todo ponto, pela regra em geometria, tem que receber o nome de uma letra maiúscula do alfabeto latino. Tá? Eu não posso usar uma letra minúscula, não posso usar um... Então, ponto sempre tem que ser uma letra maiúscula do alfabeto latino. Isso aí faz parte das regras da geometria. Muito bom. Então, eu vou centrar o meu compasso aqui no ponto O e vou fazer o traçado aqui da circunferência. Tá? Fiz esse traçado aí da circunferência. Já acabei de falar. Quem que é a circunferência? A linha. Então, quando você pega o compasso e coloca no papel, o centro é onde eu espeto o compasso. Aqui onde você tem o seu grafite, aqui é onde eu vou traçar a circunferência. Vou até abreviar aqui, porque não vai dar. Outro elemento importante, olhando aí para o compasso também, é o raio. Tá? Vou tirar esse centro um pouco daqui, porque está muito fora esse centro. Tá? Então, o centro está aqui agora. Então, aqui está o centro. Ó. Essa linha aqui vai ser o raio. Então, o que é o raio? É a distância, através de uma linha, né, entre o centro da circunferência e qualquer ponto na circunferência. Por que eu falo qualquer ponto? Porque, teoricamente, essa linha que forma a circunferência, ela é formada por infinitos pontos, tá? Infinitos pontos.
esses infinitos pontos, eles estão tão próximos um do outro que você não percebe e forma uma linha só. Ela pode estar numa linha, numa forma de um segmento de reta, por exemplo, de uma curva assim, que é uma circunferência. Então aqui, quando eu peguei o compasso, a ponta do compasso é o centro. Então olha aqui, ó, se eu for fazer essa ilustração, ó, aqui está a ponta, aqui está o grafite, aqui está o compasso. Então quando eu coloco aqui e vou fazer esse traçado aqui, ó, o que vai acontecer? A ponta é o centro, a linha que eu traço é a circunferência. Eu giro o compasso 360 graus, aí eu consigo fazer essa circunferência, tá certo? Que é nada mais que essa linha. Muito bom. Após feito isso daí, eu já tenho agora a definição do que é raio, do que é centro e do que é circunferência. Agora, essa linha que eu tracei, se eu quiser, por exemplo, vamos supor que eu venha aqui, corte essa linha e estique, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, e vou esticar essa linha. Então, aqui eu peguei aqui um ponto, ó, esse ponto aqui, cortei esse ponto, ó, e fiz assim, ó, estiquei, até chegar num ponto B, que é um ponto que coincide com A, né? Estão os dois na mesma situação. Então, se eu pegar essa circunferência, cortar e esticar essa circunferência, tá? Deixa ela bem esticadinha, essa medida linear que eu vou ter é o que eu chamo de comprimento da circunferência, tá? Então, isso daí vai ser o comprimento da circunferência. Então, eu já tenho a linha que eu traço com o compasso, que eu já sei que é a circunferência, aonde eu espeto o meu compasso é o centro da circunferência, a distância, a abertura que eu uso no compasso é o raio, e se eu esticar esta linha e medir, ou se eu andasse pela circunferência toda, assim, ó, vendo quanto que eu percorro, isso daí é o comprimento da circunferência. A gente vê isso, por exemplo, num parque. Vamos supor que eu entro num parque e tem uma pista circular de 600 metros. Então, quando eu dou uma volta completa, eu ando 600 metros. É como se eu tivesse andado em linha reta os 600 metros, tá certo? Muito bom. Eu vou fazer um negócio aqui que eu vou arriscar, porque isso aí tem me dado uma dor de cabeça terrível nessas gravações que tem dado pau e travado. Mas eu vou tentar de novo. Eu só gravei 5, 6 vezes, né? Então, tem um site aí chamado, ó, GeoGebra. O nome é feio, mas o site é interessante. Ele é uma página, né, um site que ele guarda, que as pessoas colocam lá trabalhos para serem compartilhados. Então, professores colocam, estudantes, acadêmicos, tem muita pessoa que coloca até como trabalho mesmo de faculdade. O cara fala, você vai ter que fazer um trabalho tal e colocar lá no GeoGebra para as pessoas usarem. E é livre, qualquer um pode pegar, pode usar, não tem problema algum. Só que o GeoGebra tem muita coisa. E tudo que tem muita coisa sem moderação, tem aquele negócio. Tem coisas excelentes no GeoGebra, muito boas, mas tem muita tranqueirada, tá? Tem muita tranqueirada. Eu já tive caso assim de pegar sites, assim, páginas fantásticas, e já tive caso de aluno que me falou assim, olha, peguei uma tabela animada lá, cheia de frescura, tinha valor errado na tabela, e tinha mesmo. Então precisa tomar muito cuidado. Dá trabalho, porque, por exemplo, eu para selecionar para vocês algumas coisas, vamos ver que vai aparecer no outro vídeo também, você precisa olhar muito. Tá? Você tem que olhar assim que quando você faz essa pesquisa, ele faz que no Google, ele te manda uma pancada de coisas aí, e você vai ter que olhar uma por uma o que interessa, o que não interessa, o que é sério, o que não é sério, se tem erro, se não tem, né? Então vamos lá, vamos ver se dá certo. Eu vou apertar aqui e vou ver aqui a primeira coisa, são os elementos da circunferência. Ó, GeoGebra, elementos da circunferência. Vamos fazer uma oração para dar certo. Vamos lá, deu certo, vai. Ele abriu certinho. Então esse aqui eu vou abrir aqui fora. Aqui você vai ter a seguinte coisa, tá? Deixa eu só pôr apontador laser. Você vai ter a seguinte coisa. A gente aperta um quadradinho para ele ficar maior. Eu vou ter a seguinte coisa. Essa linha preta é o que a gente chama de circunferência. Então, a linha preta é a circunferência, tá certo? Além da circunferência aqui, nós temos essa linha laranja que sai do centro e vai até o ponto D, que é o raio.
Então veja que esse raio aqui, ó, dá para a gente movimentar. Eu estou traçando aqui, ó, faz de conta que eu estou traçando com o compasso, ó. Então veja, você dá a volta completa aqui na circunferência. Você vai dando a volta completa. Essa medida nunca se altera. Então o raio é a distância do centro até qualquer ponto aqui que esteja nessa linha preta que é a circunferência. Vejam que os pontos C, D, B, F e E são pontos que pertencem à circunferência, tá? Muito bom. Tem outra coisa importante que é o diâmetro, que tem como extremos esse ponto C e esse ponto B. Então a característica do diâmetro é essa definição. É uma linha que ele tem extremidades, ele começa e termina na circunferência e ele passa pelo centro. Então ele começa na circunferência, passa pelo centro e termina aqui na circunferência. Podia ser ao contrário, tá? Então isso é o diâmetro. Essa linha aqui é o que a gente chama de corda. Corda, tá? É uma linha semelhante ao diâmetro, só que ela não passa pelo centro, mas ela começa e acaba na circunferência. Tudo bem? Então nós temos o que aqui? 4 coisas. A circunferência, que é essa linha preta, o raio aqui, que é constante, o diâmetro, que passa pelo centro, e aqui a corda. Tudo bem? Separa a cena, né? Dá uma anotada se você quiser. Agora a gente volta para cá. Eu vou até apagar isso aqui, para não ficar muita bagunça, tá? E para não gastar memória. Porque esse computador aqui, às vezes, ele não tem memória, ele tem uma vaga lembrança. Então, muito bem. Então, a parte da circunferência eu já lembrei. Vou fazer um tracinho aqui. Agora eu vou para o arco de circunferência, tá? Então agora eu vou trabalhar com o arco, tá? O arco de circunferência. Eu não preciso falar a todo momento circunferência. Eu não preciso falar a todo momento arco de circunferência, porque uma vez que eu estou tratando de circunferência, eu sei que é um arco de circunferência. Então o próprio livro vai falar que às vezes ele vai suprimir isso daí. Ele não vai usar a palavra circunferência. Porque se eu estou falando de circunferência, arco de circunferência, não arco e flecha, não arco da velha, não arco do triunfo, nada disso, né? A gente já sabe o que é. Então, muito bem. O que é um arco de circunferência? Vou tentar pegar aqui no GeoGebra de novo uma coisa que eu deixei que chama-se amplitude de um arco. Vamos rezar para dar certo, amplitude de um arco, vamos lá, abriu, tá rodando, roda, parou. Muito bom. Então aqui, por exemplo, você vai ter assim, a seguinte situação, vamos colocar aqui o apontador laser, você vai ter esses dois traços que vão determinar um ângulo. Então aqui nós temos um ângulo central. Por que é ângulo central? Porque ele tem vértice no centro da circunferência. Raio. Então esse ângulo, e através desses raios, eles determinam um arco, que a gente chama de arco de circunferência. Esse arco de circunferência é um pedaço da circunferência, que pode ser pequeno, como nesse caso 54 graus, como pode ser maior, 140 graus, como pode ter mais que 180, grandão, como pode ser esse aqui, super grande, aqui, ó, 330 graus. Então você vai ter aqui, ó, ele devia ter a mesma medida. Então você vai ter aqui, ó, o teu arco, tá? Aqui você vai ter uma medida e aqui você vai ter, aqui devia estar com a mesma medida, viu? Eu não sei por que não deu, mas deveria estar. Agora ficou. Então, às vezes isso acontece. Por isso que eu falei para vocês que a gente precisa tomar cuidado. Mas porque o arco e o ângulo sempre têm a mesma medida. Tá? Então, aqui você tem o arco, ângulo central e raio. Tá certo? Pode ser grande, pode ser pequeno. Então, vamos sistematizar aqui. Deixar a canetinha normal. Então, eu vou desenhar só um pedacinho que é o arco, tá? Só um pedacinho. Não vou fazer ele inteirinho. Então, eu vou pegar a seguinte coisa aqui, ó. Fazer meio que ele no tapa. Então eu vou ter aqui um raio, outro raio, e aqui essa linha curva é o arco, tá? Não tá lá essas coisas, mas dá para entender. Agora vamos escrever quem é quem aqui, ó. Aqui, bem no meio, nós vamos ter o ângulo que está no meio. Então a gente escreve ângulo central, tá? É o ângulo central. Nós temos também o raio, porque esse arco, antes de ser um arco, ele foi
nos tempos vindouros dele, aí, uma circunferência. A gente faz de conta, ó, que a circunferência existiu aqui. E aqui você tem o arco propriamente dito, né? Então aqui você vai ter o arco, mas sempre o que interessa vai ser calcular o comprimento desse arco. A gente vai dar algumas letras aí para facilitar esse entendimento aqui, ó. Então aqui você vai fechar, então você vai ter aqui raio, que é o R, outro raio aqui, que é o R. Onde é o ângulo central eu vou chamar de alfa, e o arco a gente chama de L, que é o comprimento do arco de circunferência, que normalmente a gente chama de L, tá certo? Então, toda circunferência, ela pode determinar um arco através do ângulo central. E o arco nunca vai ser órfão. Não existe arco sozinho na vida, arco perdido. Então, você encontrou lá um arco aqui, ó. Aqui está o arco aqui, ó, coitado, ele está perdido. Não, não está. Esse arco aqui, teoricamente, ele vai ter um ângulo central e os raios, tá? Então, embora não apareça, ele sempre tem um ângulo central e tem o raio. Então, é importante a gente saber isso. E ver essa definição agora, que afinal, que é importantíssima para você ter essa noção. Então, nós vamos ver o que é cada coisa aí, né? Então, são duas coisas importantes. O que é medida e o que é comprimento de um arco. O que é medida e o que é o comprimento de um arco, tá? De um arco de circunferência, óbvio. Eu vou colocar aqui. Então, a gente vai ter a primeira definição. Eu vou falar que a medida, posso falar angular, mas pode não aparecer angular. Posso falar só medida, tá? Posso falar só medida. Então, se ele falar medida do arco, eu sei que eu estou me referindo ao ângulo central. Então, toda vez que ele falar medida do arco, eu sei que ele está se referindo ao ângulo central. Então, se eu falar um arco de 40 graus, eu sei que o que deu origem ao arco foi um ângulo de 40 graus. E a unidade que eu vou usar para medir esse ângulo central vai ser graus ou vai ser radianos. Graus vocês já têm uma noção, radianos não. Mas vão aprender no próximo vídeo. Tá certo? Então, quando eu falar medida do arco, eu estou falando no valor do ângulo central desse arco, que mesmo que não apareça, existe. A outra coisa que eu vou ter é o comprimento, não é comprimento, né, pessoal? É comprimento do arco. Então, o que é o comprimento do arco? Quando a gente fala em comprimento do arco, a gente está falando da medida linear, tá? É ver a medida linear do arco. É eu pegar o teu arco, esticar e medir. Que unidades que eu vou usar aqui? Unidades de comprimento. Então, as unidades do Sistema Internacional, por exemplo, metros, centímetros, decímetros e por aí vai. Né? Pode até ser outra unidade fora do Sistema Internacional, por exemplo, polegadas, coisas assim do gênero. Só não pode ser grau radiano, porque grau radiano está ligado com ângulo central, tá? Ângulo central. Então, quando eu falo que o arco mede 40 graus, eu sei que o ângulo central é 40 graus. E o comprimento aí a gente vai ter. Então, eu vou dar um exemplo real, aí, com valores mais ou menos não, valores corretos, só que eu vou fazer aqui, ó. Então, suponha que aqui tenha 30 graus. O que é 30 graus? É o ângulo central. Aqui o raio é 10, o raio é 10. Através de cálculo, a gente vai ver, é porque o ângulo central, quando ele está em graus, ele não ajuda muito. Se tivesse em radianos, vocês vão ver depois, que fica bem mais fácil. Então, 30 graus, a gente futuramente vai ver que é π sobre 6, que equivale a 0,52 vezes 10, vai me resultar que o comprimento vai dar 5,2. Se eu usar centímetros aqui, aqui também é centímetros. Sempre a unidade do raio e do comprimento são iguais, não faz sentido ser diferente, tá? Não faz sentido ser diferente. E lembrar que depois, quando tiver graus e radianos, também vai ser a mesma coisa. Lembre que o fato de mudar a unidade não muda a coisa em si. Por exemplo, eu tenho 1,83 m.
Se eu falar assim, eu tenho 1,83 m ou eu tenho 183 centímetros, eu cresci, eu diminuí? Não, eu continuo com a mesma altura. Só mudou a forma a unidade que eu usei para dimensionar, para mensurar esse valor, tá certo? Então, a gente consegue voltar aqui um pouquinho. Eu espero que esteja tudo em ordem. Então, olha, começamos com trigonometria, ó, capítulo 1, que é a circunferência trigonométrica, o tema é arcos e ângulos. Vimos aí circunferência, vimos que a circunferência, se a gente pegar com a analogia o compasso, quando você espeta o compasso, você faz o traçado, aquela linha que eu estou traçando é a circunferência. Aonde eu espetei o compasso é o centro. Tá? Quando eu pego uma circunferência, corto ela, estico assim a circunferência, ela deixa de ficar curva, ela fica esticadona, esse valor linear, isso daí a gente chama de comprimento da circunferência, que por sinal eu calculo usando comprimento igual a 2πr. Depois vocês vão entender o porquê que é isso daí, né? Então o comprimento é 2πr, mas esse comprimento é só da circunferência, não é de qualquer arco. Nós vamos aprender uma fórmula que vale para qualquer arco. Esse aqui vale só para a circunferência. E esse 2π, vocês vão ver que tem a ver com coisa que a gente vai aprender aula que vem. Arco de circunferência. É um pedaço da circunferência, né? Muita gente até fala que quando o arco mede 360 graus, ou seja, a medida do ângulo dele interno é 360 graus, ele coincide com a circunferência. Arco e circunferência viram uma coisa só. Mas, normalmente, o arco é um pedaço da circunferência menor. Pode ser maior, mas normalmente os exercícios são valores menores. O arco tem alguns elementos. Ângulo central, arco, que é o próprio arco, é o comprimento e raio. Tá? O arco nunca está sozinho, sabe? Nunca ele está sozinho, jamais. Ele está sempre acompanhado. Então, ó, você tem o seu arco aqui, ó. Ele está sozinho? Não, ele tem um amiguinho dele aqui, que é o quê? O ângulo, tá? O ângulo central. E tem o outro amiguinho dele aqui, que é o quê? O raio. Então, embora ele não saiba, ele está sempre ligado com esses dois. Tá bom, pessoal? Olha, eu espero muito que vocês tenham entendido, que tenham gostado disso. Olha, eu tô com medo até de ver essa gravação, porque vocês não imaginam quantas vezes eu já gravei isso. Juro por Deus, foi 5, 6 vezes no mínimo que eu fiz essas gravações e deu problema. Eu tô até meio sem voz por causa disso. Hoje eu nem vou gravar nada, vou deixar para gravar mais recente. Hoje que eu estou dizendo, para vocês terem noção, hoje é sábado, tá? Hoje é sábado, tem até a hora aí que vocês estão vendo. Ontem eu tentei, de madrugada, fazer essas gravações, não consegui, durante a noite não consegui. Hoje tive curso, né? Acabando o curso, tentei gravar isso. Falta mais uma gravação para eu fazer e falta aí dar uma organizada. Vai dar tempo de fazer tudo para vocês, mas isso é só para vocês terem uma noção que isso aqui é trabalhoso. Então, por isso que eu peço, por favor, né? Pô, o professor está tendo trabalho, vamos pelo menos assistir nos outros professores, né? Vamos assistir aula online, vamos fazer os trabalhos, vamos colaborar com tudo, porque a gente está fazendo um esforço enorme, pessoal. Só quem não é professor e quem não conhece professor que fala essa bobagem, como a gente vê naqueles comentários de internet, aquelas pessoas estúpidas que não tem outra palavra para dizer isso aí, imbecis no sentido literal da palavra, né? Que falam que os professores estão aproveitando a pandemia para tirarem umas férias que duram o ano inteiro, né? Não sabe o quanto os professores estão trabalhando. Quem tem pai, mãe, professor em casa aí que está me ouvindo, sabe do que eu estou dizendo. Então a gente está trabalhando para caramba. E não estou chorando não por causa disso, porque é minha obrigação. Tá? É uma profissão que eu escolhi, eu sou pago para isso e eu gosto de fazer isso. Mas a gente quer o reconhecimento. Que é o reconhecimento o quê? Não quero medalhinha, não quero parabéns, não quero palmas. O reconhecimento é assim, é você assistir, é você participar, você fazer o exercício, você aproveitar. É a gente se esforçar e ver que do outro lado a pessoa também está se esforçando para aproveitar o que a gente fez. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, desculpa o desabafo, é que eu estou muito cansado com isso aqui, mas acho que ficou legal, tá? Eu acho que ficou legal. Mas a gente vai ver várias vezes isso, vai memorizando, tudo bem? Então, assiste a introdução, esse aqui é o vídeo 1, vai ter o vídeo 2, vai ter o vídeo 3. O próximo vai falar de radianos e graus, ou foi um videozinho só de graus, e depois eu vou fazer com vocês uma outra atividade interessante, tá bom? E eu vou mantendo vocês informados. Obrigado, pessoal. Tchau, até mais.